Gente, aqui eu quero fazer algumas considerações sobre segurança em soldagem. Eu acho que é um dos pontos importantíssimos nesse conteúdo de introdução à soldagem, porque é bom, eu acho sempre importante reforçar os cuidados que a gente tem que ter com essa parte de segurança na soldagem. É, a área de mecânica, essa área industrial, é uma das áreas mais perigosas que tem. Então, é sempre bom estar atento a todas as questões de segurança, os protocolos, o que a empresa orienta, e temos que ter muito cuidado com tudo isso. Eu gosto de reforçar bastante nesse sentido. Um outro ponto é que nós não podemos ter medo de realizar essas atividades, ou então de participar de alguma forma de estar nesse ambiente. A questão não é essa. Um exemplo que o pessoal da área de mecânica costuma dar quando a gente utiliza equipamentos perigosos é quando a gente pega um carro, né, e a gente tem um sinal vermelho, a gente atravessa o sinal vermelho, enfim, o limite da pista é 80 quilômetros por hora, você bota 120, 130, 140 na curva. Então, assim, você pode morrer, você pode sofrer um acidente, você pode matar alguém. Então, eu falo não só na área de soldagem, mas em qualquer área qualquer departamento de indústria que tem equipamentos perigosos, se você realizar os procedimentos conforme a orientação do fabricante, a orientação da empresa, não tem risco. Então, é como se você pegasse um carro para dirigir e você cumprisse e você seguisse todas as regras de trânsito, e você, obviamente, tem que saber utilizar o carro, saber dirigir, usar as suas funcionalidades, sem colocar as pessoas e a sua vida em risco, certo? Então, acho legal falar desse assunto comentando essas questões. Elas são importantes, você tem que ter cuidado, mas você não precisa ter medo. Você tem que ter um respeito e, e nunca deixar o cansaço ou a preguiça ou qualquer outra coisa passar por cima do que tem que ser feito. Então, a segurança em soldagem ela é extremamente importante para não causar danos às pessoas, como eu já falei, e se você não utiliza o equipamento corretamente, você também danifica. E isso daí é um prejuízo, claro que não se compara ao prejuízo de algum dano pessoal, mas o equipamento também é muito importante para a empresa. E as instalações, é quando a gente fala, por exemplo, de uma parte elétrica ou de outra parte de estrutura da empresa. Bom, as práticas de segurança em treinamentos são fundamentais, assim como a utilização da recomendação do fabricante. Então, a organização, de certa forma, ela acaba sendo muito responsável por realizar os treinamentos para justamente evitar esses problemas que podem ser graves relacionados à segurança. Para a segurança em soldagem é importante o apoio das chefias e da gerência para estabelecer um plano de segurança para definir onde serão realizadas as operações de soldagem e de corte, compra de equipamentos e materiais que atendam às normas, estabelecendo o cumprimento das normas internas, oferecer treinamentos e equipamentos, definir os procedimentos de caso de emergência ou incêndio, sinalizar o ambiente adequadamente para alertar sobre os riscos e realizar a manutenção periódica dos equipamentos e instalações. Esse texto eu acho sensacional, porque aqui ele faz ele envolve as pessoas que são os líderes, os gerentes, os diretores, eles têm que definir juntamente com a equipe onde vai ser o processo, onde vai. Não dá para você botar, por exemplo, um ambiente de soldagem perto de um ambiente ou assim do lado ou embutido num ambiente de escritório, não tem condições, barulho, tem a parte também de insalubridade do processo. Então, assim, não tem como. E além de estabelecer essas normas de segurança, tá? Esse pessoal está ali, assim como todos os colaboradores, eles têm que estar ali para cumprir essas normas e para ver se elas estão sendo cumpridas. Então,
e dar apoio para as pessoas, tá? Porque com certeza apoiando, né, a alta administração, a alta gerência, no caso, apoiando, isso é fundamental, isso é importantíssimo e faz muita diferença. Assim como se acontecer algum acidente, porque pode sim acontecer, o que nós vamos fazer? Então, tudo isso aí tem que estar muito claro pela equipe, e através de treinamentos, através de conscientização, esses trabalhos vão sendo realizados. Então, principais riscos em soldagem. Aqui, gente, olha só. Incêndios e explosões. Não você pensa assim, cara, incêndios e explosões. É claro, se você, por exemplo, vai utilizar um processo de soldagem e não observa, você até executa tudo certo, mas você acaba não verificando o ambiente, que de repente você está fazendo um processo de soldagem num ambiente que tem material inflamável, olha que perigo. Ou como, por exemplo, tem um gás, alguma coisa ali que possa pegar fogo, que possa explodir, ou então você não verificar algum vazamento antes de realizar o processo de soldagem, tá? A questão dos gases, por exemplo, essas questões são muito perigosas, tá? Não dá para ficar trabalhando de forma improvisada, tem que fazer o que é certo, até porque se der errado, alguém vai ter que se responsabilizar por isso. Bom, a gente está falando de máquinas de solda, essas máquinas de solda elas trabalham com eletricidade. Então, existe também a questão do choque elétrico, que é quando, por exemplo, há na rede tem algum fio desencapado, alguma coisa assim, algum equipamento amassou o fio, então ele fica exposto. Tem outras situações também que às vezes a máquina ela pode ter caído, pode ter molhado e por algum motivo você liga a máquina, ela te dá um choque. Existem várias situações, tá? Que podem ocorrer, a gente tem que estar atento a todo momento, tá? Principalmente se não é só você que utiliza o equipamento. Exposição à radiação gerada pelo arco elétrico. Então, gente, esse arco elétrico ele emite uma radiação que faz mal para o seu corpo. Então, você tem que utilizar uma proteção que é como se é uma proteção completa, justamente para proteger o seu corpo, tá? Ela fala assim, mas se eu soldar, porque eu já vi alguém soldando sem usar proteção. Gente, isso é claro que depende do tempo de exposição. A gente está falando de um soldador, tá? Todo mundo tem que usar, óbvio, para se proteger ao máximo. Mas vamos imaginar um soldador trabalhando nessas condições 8 horas por dia. Então, assim, ele nem consegue fazer isso, trabalhar sem o seu equipamento durante 8 horas. É impossível, né? Com certeza ele vai ter um dano irreparável para a sua saúde. E, gente, quem tem que oferecer esses equipamentos de proteção também, que a gente vai falar mais adiante, justamente a empresa, né? O funcionário ele pode até comprar, porque às vezes a empresa não fornece o melhor equipamento de proteção individual, o que é errado, porque tem sim que oferecer a melhor opção, tá? E a gente vai falar daqui a pouco sobre esses equipamentos. Fumos e gases prejudiciais à saúde. Bom, gente, quando é realizada a soldagem, a emissão de fumos e de vapores metálicos durante a soldagem, então é fundamental que se utilize uma máscara de respiração, a gente chama de respirador, com algumas condições para a soldagem, com certeza ela faz toda a diferença, não deixe de usar. Tem muita gente que não usa, eu vou soldar rapidinho, sei o que. Não, aquilo ali faz um mal danado, então tem sim que utilizar para atenuar os danos. Porque não elimina também não, ele atenua. Olha só essa imagem aqui que mostra os equipamentos de proteção individual. Vou falar aqui de alguns. Tem uns que são adaptados aqui, por exemplo. Vou falar o primeiro aqui, ó. Avental de couro. Tem um avental, mas também tem uma jaqueta, um casaco de couro, bem interessante, raspa de couro. 2, manga de couro. Então, às vezes, quando você tem uma jaqueta, essa manga ela acaba sendo embutida na jaqueta. Luvas de couro. Então, quando você vai utilizar, por exemplo, o eletrodo revestido, a luva é até bem grossa. E, às vezes, na soldagem TIG, o indicado é utilizar uma luva mais fina justamente para ter sensibilidade. Em contrapartida, ela é mais vulnerável
ao calor, tá? Então tem que saber escolher aí a luva de acordo com o processo também. Perneiras de couro, que é justamente para proteger essa região aqui. Sapatos de segurança, então sapatos recomendados para utilizar na indústria. Hoje em dia o pessoal usa aquela de bico de PVC, nem bico de aço tem mais, é mais a bico de PVC mesmo. 6. Capacete de proteção, que é a máscara de sol, daquela máscara que o pessoal bota aqui no rosto e abaixa ela ou levanta, e quando você abaixa, fica escura e você não consegue enxergar, você só enxerga quando o arco elétrico é estabelecido. E 7. Óculos de segurança, também é importante utilizar, e ombreira de couro. Bom, é um outro que acaba sendo dispensável dependendo do EPI que você está utilizando. Então são vários equipamentos, olha só. O profissional ele fica completamente protegido utilizando tudo isso aqui. Todos são importantes para proteger, principalmente aqui, ó, da exposição à radiação gerada pelo arco elétrico, e também na situação de, às vezes, você fez uma solda, você não consegue perceber que aquela solda, de repente, a chapa está quente, você esquece, bota a mão, vai queimar a mão. Então, gente, esses são os pontos principais relacionados à soldagem que eu gostaria de falar. Claro que vocês podem aprofundar esse assunto usando as referências que eu recomendo no final desse livro, desse capítulo aqui, tá bom? E é isso aí.